Bom dia, meus amigos e minhas amigas, saudações tricolores, Central no ar mais uma vez, hoje para falar sobre uma polêmica aí que acabou causando, né, impactos aí no Fluminense na Libertadores. A gente vai comentar aqui nesse vídeo se isso pode atrapalhar o Fluminense, se isso não vai atrapalhar o Fluminense, não vai mudar nada, enfim, vamos trazer aqui a notícia completa e seus possíveis, né, desdobramentos aí, impactos, consequências no Fluminense, principalmente aí na nossa participação na Copa Libertadores da América, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, chama a galera para participar aqui da Central, chama a galera para conhecer, se inscreve, ativa o sininho aí, para você não perder nada do que a gente posta, muitos vídeos, muitas lives, muita informação sobre o Fluminense, tá certo? Se você gostar demais do nosso conteúdo e quiser nos ajudar ainda mais a crescer, por apenas R$ 2,99 ao mês, você pode virar membro aqui do canal, né? Virar patrocinador master aqui da Central. Vai nos ajudar demais, tá certo? Agora eu vou soltar a vinheta aqui e no retorno a gente já comenta bastante sobre essa notícia, sobre essa polêmica. Então, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense, né, como a gente sabe, né, eu estava lá, inclusive, que saudade. Na terça-feira a gente jogou contra o Milionários na Libertadores, né, lá em São Januário, que é o estádio do Vasco da Gama. E, enfim, o Fluminense alugou o estádio, pagou lá um valor para jogar no estádio do Vasco, que é rival, né? E aí, no final do jogo, o que eu particularmente acho natural, tá? A torcida do Fluminense começou a provocar, né, a torcida do Vasco, cantou, né, que chora vascaíno, o sonho acabou, o Germancano, né, antigo atacante do Vasco, atual atacante do Fluminense, é tricolor, chamou, cantou que São Januário é meu peru também, enfim, cantaram umas coisas dessas. E no Twitter, né, cara, começou a causar muita polêmica, porque muitos tricolores reclamaram demais de São Januário, porque, de fato, não tinha água lá, né, em alguns pedaços, né, do estádio. Já me falaram que em outros pontos teve gente que não teve essa experiência ruim, mas eu conheço gente que teve, né, a experiência ruim de falta de água. Eu, particularmente, me incomodei que nenhum ambulante estava aceitando cartão, né, nenhum mesmo. No Maracanã, no Engenhão, você nem todos aceitam, mas alguns aceitam. Ali nenhum estava aceitando, o estádio é muito cheio, era difícil de sair para comprar uma cerveja, para comprar uma água. Né? Parece que nem água para vender. Tinha o Thiago Barcelos, né? Sofreu muito atrás de água, estava lá suando, parecia que tinha entrado em campo, querendo achar uma água para comprar, não achou. Enfim, mas a reclamação da torcida do Fluminense, né, nas redes sociais, somado, né, à provocação feita ali no estádio, pelos cânticos da torcida, etc., causou. Eita, até gaguejei. Acabou causando, né, um clima muito ruim na internet, entre as torcidas. A torcida do Vasco não entendeu legal, acabou levando para o outro lado, muita briga, muita discussão. Ficou aquela questão, né, da galera estar achando também que não ia ficar muito seguro se o jogo fosse São Januário, porque, enfim, a torcida do Fluminense falou muita coisa sobre São Januário, o pessoal não gostou, ficou com medo de ter aí algum tipo de retaliação, né? E aí, na noite dessa quarta-feira de cinzas, né, o Fluminense anunciou aí oficialmente que a próxima partida, né, do clube na Libertadores, que seria em São Januário, já tinha um contrato firmado aí, né, para ser disputado aí em São Januário, não vai ser jogado em São Januário. O Fluminense vai mandar a partida no Engenhão, tá? No nosso salão de festas, no Engenhão, no estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo. Tá? O Fluminense trouxe essa informação aí, enfim, essa confirmação foi um pedido do Vasco da Gama, tá? O Vasco que pediu para que o Fluminense, enfim, não jogasse lá, até pela pressão da própria torcida do Vasco, alegaram razões de segurança. A própria torcida do Vasco, né, chiou muito com essa possível ida do Fluminense jogar de novo ali. E aí o Vasco, né, acatando isso, pediu ao Fluminense para não jogar, para que o Fluminense não jogue, né, em São Januário. O Fluminense queria manter o jogo lá, até pela atmosfera, né? O São Januário é um estádio menor, tem uma acústica muito boa, a visão do São Januário é maravilhosa para você ver o jogo, e rola uma pressão muito boa, né? Dá para botar uma pressão muito boa, é um caldeirãozinho mesmo. Então, isso aí estava pesando aí a favor do Fluminense ficar em São Januário para a Libertadores, mas não vai ficar. O contrato, inclusive, previa uma multa, né, caso o Fluminense não aceitasse esse rompimento do Vasco. O Fluminense abriu mão da multa em nome da boa relação que tem com a diretoria Cruz Maltina,
e ficou tudo certo, vamos jogar esse jogo no Engenhão. Vamos lá. Isso pode afetar o Fluminense de alguma forma? Pode piorar? Pode atrapalhar o desempenho? Cara, então, assim, tem essa questão que eu acabei de falar. São Januário é realmente um caldeirão para a torcida empurrar o time, jogar junto. São Januário é muito melhor que o Engenhão. O Engenhão, o pessoal reclama muito, né? E é verdade, a acústica é uma merda, o setor norte e sul é bem difícil de ver o jogo, é bem complicado e tal. Mas, assim, por outro lado, você tem vantagens e desvantagens. No Engenhão, cabe mais gente. No Engenhão, você tem um trem na porta, né? Coisas que não tem em São Januário. São Januário, esse último jogo estava lá para 15 mil pessoas, né? Enfim, teve a galera que entrou aí sem ingresso e tal. Eu mesmo, né? Eu entreguei minha carteira de sócio para a moça, ela só tipo, olhou a carteira e fez sinal para entrar. Então, assim, se eu tivesse com a carteira vazia ali, uma carteira que talvez nem fosse minha, eu teria entrado, talvez, né? Mas, assim, o Engenhão não tem essa coisa da pressão. Mas, por outro lado, você pode botar mais gente, né? Você pode botar mais gente, o Fluminense pode ser mais interessante. Para mim, tá? Pessoalmente falando, é melhor chegar ao Engenhão do que São Januário, né? Porque tem trem aqui perto de onde eu moro, tem trem direto para o Engenhão, desce lá na porta do Engenhão. Então, para mim, é muito melhor. Mas esse fator caldeirão que São Januário tem, de fato, vai fazer falta. E aí a gente tem que lembrar, né? O Fluminense ainda não tem seu adversário definido, né? Pode ser o Nacional da Colômbia, Atlético Nacional, ou o Olímpia. Mas, seja qual adversário for, o primeiro jogo é aqui no Rio. Isso pode acabar tendo um peso. Por quê? Porque a gente tem que fazer o resultado aqui. A gente tem que viajar para o jogo da volta com um bom resultado na bagagem, né? Então, assim, não pode correr o risco de, sei lá, empatar o jogo, perder o jogo, o primeiro jogo, porque já fica muito complicado para reverter fora de casa. O Atlético Nacional, o estádio deles lá não me põe muito medo. O Atanásio Girardot, se eu não me engano, né? O Fluminense já jogou lá, inclusive. Não lembro quanto foi em 2019. Eu não lembro se a gente ganhou, enfim, mas eu sei que a gente ganhou aqui no Rio por 4-1, aquele show do João Pedro que ele meteu 3 gols. Enfim, mas o Olímpia, ele joga no Defensores del Chaco, né? Que é um estádio sul-americano aí muito conhecido por ser tipicamente um estádio sul-americano, né? Uma pressão absurda, a torcida lá louca, gritando e tal, e os times brasileiros costumam ter alguma dificuldade por lá. O Olímpia já não é mais aquele time que foi em outros tempos, tem 3 Libertadores e tal, não é um time tão forte mais, mas essa questão da torcida faz muita diferença. Essa fase inicial, as fases iniciais, né, da Libertadores não tem VAR, só passa a ter VAR nas oitavas. Então, assim, a gente vai ver muita catimba, com certeza, porque o time paraguaio adora fazer isso, não tem VAR, né? Essa questão toda pode acabar atrapalhando o Fluminense. Então, assim, é essencial que o resultado seja feito, né, no primeiro jogo. Só que, por outro lado, eu entendo e concordo com a decisão da diretoria de tirar o jogo de São Januário, de aceitar o pedido do Vasco. Porque realmente, assim, rolaram muitas coisas pesadas na internet ao longo dessa quarta-feira, muitas ameaças e tal. Então, assim, a questão da segurança, eu acho que acabaria pesando. Muita gente acabaria deixando de ir no jogo por medo, né? E é completamente compreensível. Quem vai, principalmente transporte público, quem vai ter que perambular ali pelas ruas do entorno, do suposto entorno, né? Que o jogo não vai ser mais lá, sofreria muito, poderia correr altos riscos, né? Eu, particularmente, no jogo de terça-feira, fiquei ali depois do jogo, marquei um 10 ali num bar do lado do estádio, esperando o Uber abaixar de preço. E eu moro perto de São Januário. Então, assim, dava para ir e voltar de Uber. Nesse quesito, para ir, por exemplo, foi tranquilo. Paguei R$13 de Uber para ir, foi mole. Cheguei seguro, perfeito, lá na porta do estádio. Na volta, tive que ficar por ali para esperar o preço abaixar, porque estava altíssimo. Então, assim, pode se tornar uma situação de risco, sim, por conta dessa rivalidade que se aflorou ainda mais ao longo da quarta-feira. Então, assim, eu considero que, apesar desse fator pressão em São Januário ser muito maior, a decisão de levar o jogo para o Engenhão foi a mais correta. O Engenhão é um estádio que tem mais acesso ali, né? Tem o trem, é um estádio maior. Enfim, eu acho que a situação fica mais controlada, porque a situação com o Vasco aí, principalmente com as torcidas do Vasco, né, ficou muito difícil ao longo dessa quarta-feira. Tá um clima muito hostil, muito ódio envolvido. Isso pode ser ruim para todos os lados, né? Então eu aprovo, né, a decisão do Fluminense. Para mim, falando, né, agora, pessoalmente, como eu disse mais cedo, é muito melhor, muito mais fácil de ir para o Engenhão do que para São Januário. Eu pego o trem aqui e saio lá na porta. Né? Mas aí, nesse ponto, eu tenho que pensar no Fluminense, não em mim.
Nesse caso agora, dado todas as circunstâncias, eu aprovo a ida para o Engenhão sim, mas eu, por exemplo, estava mais inclinado a defender o jogo contra o Milionários em São Januário, como foi, por conta desse fator Caldeirão, tá certo? Enfim, meus amigos e minhas amigas, o vídeo era esse, dei a notícia aí, dei a minha opinião também, agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Onde o Fluminense deveria mandar esse jogo? Manter em São Januário mesmo? Deveria bater de frente com o Vasco? Ou não fez bem em ir para o Engenhão? E vai dar tudo certo. Deixe seus comentários aqui. Queremos muito saber a sua opinião, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.